Boa tarde a todos. Estamos hoje, 1º de novembro de 2024. 14 horas e 1 minuto. Estamos com a transição em curso, a gestão 2021-2024 para a gestão 2025-2028. Estamos na segunda rodada, foi pela manhã, a terceira rodada, então, da saúde. Então, eu já de pronto passo a palavra para o coordenador, ver se tem alguma situação que precisamos saber, senão já iniciamos. Boa tarde. Beto, podemos iniciar? Dá para iniciar. Então, tá. Boa Então tarde. agora nós vamos falar sobre vigilância em saúde. É isso? Então nós estamos aqui com a secretária Gabriela e com a Juliana, da Vigilância Sanitária. Boa tarde, prefeito. Então, hoje a gente segue, agora à tarde seguimos com a apresentação da Secretaria Só da para Saúde. também registrar a presença da UTAN aqui, através do Arturino Hesper. Muito obrigado. Então, boa tarde, prefeito. Boa tarde aos demais componentes da mesa, ao seu Arturino, aos nossos colegas aqui presentes também. Então, seguimos com a apresentação da Secretaria da Saúde, agora à tarde com os departamentos de Vigilância em Saúde e de Atenção Especializada. Iniciamos com a Vigilância. Sem link para a Vigilância, por favor. Gabriel, puxa um pouquinho para lá a apresentação, senão a gente vai atrapalhar vocês. Poxa, deixa eu só chegar na Vigilância, porque está sem link aí. Fazendo os ajustes aqui no... Agora sim. Perfeito. Vou puxar um pouquinho para o lado aqui, então. Melhor? A Juliana vai enxergar. Posso começar? Pode. Boa tarde a todos, boa tarde, prefeito. Então, eu venho trazer um pouquinho do Departamento de Vigilância em Saúde. O Departamento de Vigilância em Saúde... meu nome é Juliana, sou enfermeira do município desde 2013 e desde 2021, então, como diretora do Departamento de Vigilância em Saúde. Então, o Departamento de Vigilância em Saúde ele é muito complexo, né? Ele é muito abrangente porque ele envolve todos os ciclos de vida e de nascimento e de mortalidade, de adoecimento dos pacientes. Então, ele é muito abrangente, ele envolve todos os demais departamentos da Secretaria Municipal de Saúde e também trabalha com, se envolve com outras secretarias, né, do município. Ele norteia todas as tomadas de decisões dos gestores, através da análise, né, da investigação epidemiológica dos casos. A gente identifica os padrões, né, de saúde de doença no município para os gestores tomar as decisões de que norte, né, de que ações serão seguidas, de que norte se tomar. E além disso, ele avalia toda a efetividade dessas ações. Então, ele monitora se as ações pensadas pelos gestores foram efetivas ou não, se precisa alterar, adequar, né, ou se de fato são ações positivas e que vão ter bons resultados. O programa que institui ou que normatiza a vigilância em saúde é o Provigia. Ele é um programa estadual, é o Programa Estadual de Fortalecimento da Vigilância em Saúde. Ele foi instituído em 2021. O objetivo dele é padronizar todo o processo de trabalho das vigilâncias em saúde do estado do Paraná. Então, ele traz 12 ações que os municípios precisam cumprir nos mais variados segmentos, né? Ele traz toda a questão do controle sanitário, das instituições de longa permanência para idosos, a questão nutricional das crianças, gestantes, adolescentes, avalia toda a questão de qualidade de água para consumo humano, intoxicações por agrotóxicos. Ele envolve uma série de questões importantes e que são trabalhadas dentro do Departamento de Vigilância. Parte do
esse programa ele também oportuniza recursos. É através dele que a vigilância consegue se manter ou manter os seus programas instituídos. Parte desse recurso ele vem automático pela população de cada município e pelo PIB bruto. E a outra parte é através das ações que foram atingidas, né? Então, se nós atingimos um número X de ações, se ganha desde 10% a 100% do valor oportunizado por esse programa. O município de Toledo, nas 2 análises que foram feitas pelo Estado, ele atingiu 80%. Na primeira avaliação foram 10 ações e na segunda 11 ações. Essas 2 ações que nós não atingimos no início, uma foi por uma dificuldade de dados, de extração de dados, que o Estado alterou, né, o instrutivo posteriormente, e a outra ela diz respeito ao número de óbitos, que de certa forma nós não temos um controle, né, pelos óbitos de doenças não transmissíveis que acontecem no município. Então essa ação também está sendo revista pelo Estado. Mas todas as ações que precisavam de processo de trabalho, de organização do setor, elas foram atingidas. Os dados produzidos, né, a produtividade do setor, a gente lança em relatórios específicos, que em 2023 a gente colocou uma nova formatação, eles são todos no Drive, com acesso para todos os profissionais, incluindo o departamento de gestão, que já tem acesso em tempo real aos nossos dados e consegue alimentar os outros documentos norteadores, né, do município. O departamento de vigilância, ele é um departamento, a estrutura dele é muito restrita, porque o município foi crescendo em complexidade e em quantidade de profissionais, e a estrutura se tornou pequena, né, porque a gente precisa atualmente. Então, nós temos um movimento grande nesse sentido de ampliar o local, né, do departamento, a estrutura física mesmo, para que novos profissionais venham e que tenham melhor condição de trabalho, né, pela estrutura física mesmo. Nós aumentamos a quantidade de profissionais desde 2021 e, além de aumentarmos, nós qualificamos esses profissionais. Nós aumentamos ao quadro nutricionistas, médicos veterinários, que não tinham previstos como profissionais do setor, ou em número pequeno, né? Então, a gente conseguiu melhorar bem essa questão de quantidade e qualidade dos profissionais no departamento de vigilância. Ju, acho que ainda sobre o Provigia é importante a gente destacar que uma minoria dos municípios do estado atingiram 80% das ações, né? A gente não tem isso dentro do estado como algo normal, comum atingir 80%. Esse é um recurso que vem para a vigilância do estado, então é algo que a gente conta com ele, não é a principal fonte de recurso da vigilância, é como se fosse um recurso a mais para as ações desenvolvidas dentro da vigilância epidemiológica e sanitária. Mas Toledo ficou muito bem categorizado do ponto de vista de alcançar essas ações que estão previstas dentro do Provigia, né? Todo esse recurso vem de alimentar sistema, de Exatamente. todas as informações. Tanto alimentar sistema quanto o processo de trabalho, prefeito. Perfeito. Importante informação. Então, o departamento de vigilância ele é dividido em 3 grandes setores. O setor de vigilância sanitária, ambiental e saúde do trabalhador, o setor de vigilância epidemiológica e o setor de combate às endemias. Pode ir passando. Então, eu vou começar explicando um pouquinho do setor de vigilância sanitária, ambiental e saúde do trabalhador. Todos os protocolos que recebe-se no setor são oriundos de um sistema de protocolo municipal. A gente recebe tudo através de um sistema, né, de forma online, alguns ainda minoria de forma física, mas tudo é tramitado para um sistema único, onde os fiscais eles fazem a alimentação desse sistema para o contribuinte saber em que fase está o processo dele, se precisa anexar algum documento, se precisa de uma reunião presencial. Então, é o nosso canal de comunicação com os contribuintes. Então, todo o processo é informatizado dentro
do setor de vigilância sanitária, ambiental e saúde do trabalhador. Até então, 2022, dezembro de 2022, esse processo acontecia todo manual. Então, os fiscais tinham que vir até a prefeitura 2, 3 vezes ao dia, pegar os processos no papel para levar para o setor e fazer toda a tramitação por escrito atrás dos processos, dos protocolos. Então, em dezembro de 2022, o setor ele definiu que seria utilizado o sistema estadual, que chama CIEVISA, que é um sistema específico para as vigilâncias sanitárias, ambiental e saúde do trabalhador. Então, a partir de dezembro de 2022, todos os processos são informatizados. Eles chegam através do sistema de protocolo, faz toda a tramitação de contato com os contribuintes e a emissão da licença sanitária acontece por esse sistema estadual. Então, eu não assino mais todas as licenças, eu assino algumas que são específicas, que depois eu vou explicar, mas a licença já sai automática a partir do parecer favorável do técnico com a assinatura do gestor municipal. Isso se tornou um processo automático. Esse processo em si melhorou em torno de agilizou em torno de 5 a 7 dias a chegada dos processos no setor de vigilância sanitária, ambiental e saúde do trabalhador. Tem processos que chegam no setor e são liberados no mesmo dia. E antes demorava 5, 7 dias para acontecer essa liberação dos licenciamentos sanitários. E isso a gente viu como algo muito positivo. Os contribuintes aprovaram essa agilidade e os técnicos também, porque facilitou o processo de trabalho deles, acabou com toda aquela papelada que eles trabalhavam diariamente lá. Perfeito. Como a gente, agora a partir desse ano, a Secretaria assumiu o alvará, a gente tem que ressaltar a importância que a vigilância teve. A Juliana auxiliou esse processo todo, acho que já está completando 3 anos, né, Juliana, da gente facilitar essas emissões. Então, como ela disse, acho que a gente tem que abrir e falar, o nosso sistema de protocolo é muito ruim, e é ruim faz 30 anos. Então, acho que a gente deve melhorar ele, a implantação do SEI e toda essa alteração que a gente está fazendo na tramitação dos processos é importante, mas isso que ela fala é o que acontecia, o documento já foi remetido para o setor, mas ele ainda está no protocolo, então depende de alguém. Essa mudança para o CIEVISA também facilita para nós automatizar os alvarás. Então essa automação, a Juliana e todo o departamento teve uma participação essencial nessa discussão de liberdade econômica, porque a gente consegue agora, o contribuinte não precisar vir aqui na prefeitura, ele consegue fazer tudo pela empresa fácil. Ainda falta algumas etapas para que a vigilância receba isso também direto por dentro do CIEVISA, mas a gente está nesse caminho. E se não fosse essa visão de a gente precisa melhorar aqui, porque quando você melhora isso, você melhora inclusive o trabalho para os servidores, né? Porque no final é eles que acabam sofrendo uma pressão que não precisaria. Essa questão tem muito a ver com aquele assunto que o SEBRAE colaborou também. Sim. Da redução do risco. Isso. 700 e poucos. Hoje a gente tem 777 quinais de baixo risco em Toledo. Baixo risco. Isso agiliza e desburocratiza. Por isso é importante sempre esse processo de evolução, e é uma informação importante, do zerar o papel. Colocar tudo no sistema, agiliza, estabelece outra condição de trabalho para o servidor. E mantém o histórico da empresa, né? Qualquer tempo pode ser consultado todo o processo de licenciamento dessa empresa. E até mesmo, prefeito, a participação do SEBRAE, que a gente traz ele de volta e continua já com alguns contratos para a próxima gestão, trouxe a possibilidade de a gente, acho que a Juliana pode falar, de enxergar como é que funciona nos outros lugares. Porque a gente não mora numa ilha, e se a legislação é a mesma, se em outro lugar pode, aqui também pode, né? Então a gente começou a internalizar legislações de outros lugares que
Até mesmo a do Estado não era internalizada. Aí daí tinha, de certa forma, uma discordância em algumas coisas e com essa, a Secretaria de Saúde ajudou muito, o departamento foi muito importante para isso. Perfeito. Então, Tá ainda tem muito a avançar. Essa é uma informação importante também. Então, um pouquinho da composição da equipe do setor de vigilância sanitária e ambiental e saúde do trabalhador. Então, nós temos um assistente administrativo, 5 enfermeiros, 3 farmacêuticos, um técnico de enfermagem, 7 técnicos de vigilância sanitária, 2 médicos veterinários, um químico, 2 nutricionistas, 2 arquitetas e um técnico em segurança do trabalho. Essa é a equipe que toca todo o processo de trabalho dentro do setor. Para facilitar o trabalho, o entendimento, o estudo, né, dos técnicos, principalmente os técnicos em vigilância, que eles são profissionais generalistas, né, nós dividimos o setor esse grande setor em outros setores menores, né. Então, a divisão entre vigilância sanitária, ambiental e saúde do trabalhador, ela se divide, né, se subdivide em setor de produtos e serviços, setor de alimentos, saneamento, análise de projetos básicos arquitetônicos e saúde do trabalhador. O setor de produtos e serviços, ele envolve toda a prestação de serviços e os produtos que são fabricados, principalmente na área da saúde. Hospitais, clínicas, consultórios odontológicos, salas de vacina, tudo que é relacionado à saúde mesmo, ao processo de prestação de saúde. O setor de alimentos, ele trata de toda a produção, fabricação e fornecimento de alimentos. Então, restaurantes, indústrias, fábricas, marmitarias, bares, tudo, né, nesse sentido. Saneamento, ele aborda um pouquinho das questões de uso de solo, qualidade de água para consumo humano. Então, nesse setor se emite as anuências para instalação de suiniculturas, de pisciculturas, alguns outros, também dos eventos em massa, mas alguns outros movimentos no sentido de liberação de captação de água, tá? Ele trata muito de perto com o IAT, as liberações para implantação de laboratórios, de hospitais. Então, esse setor ele analisa tudo isso, além de também cuidar da parte de zoonoses, que são as doenças transmitidas por animais, né? Nós temos os veterinários que cuidam dessa parte de zoonoses, da transmissão, da prevenção de transmissão de doenças por animais. O setor de análise de projetos básicos arquitetônicos, ele analisa e aprova ou não todos os projetos de atividades que são classificadas como alto risco sanitário. Então, hospitais, odontologias, algumas clínicas que têm procedimentos invasivos precisam ter um projeto, né, aprovado para funcionar. Então, ele faz parte de condições mínimas para funcionamento. Então, esse projeto ele tem que ser condizente com a legislação e ele precisa cumprir alguns critérios. E após essa aprovação, após as obras, né, a execução das obras, as arquitetas vão até o local para emitir o laudo de conclusão de obras, que quer dizer que a obra foi conduzida conforme o projeto. Se a obra não foi conduzida conforme o projeto, ela não tem esse laudo de conclusão de obras, que inviabiliza o início da atividade naquele local. Tá? Então, esse setor ele é bem complexo, toda a parte de raio-x, qualquer estabelecimento que tenha raio-x, antigamente era o Estado que fazia toda essa análise, agora, em 2022, passou para o município. Então, toda a clínica de raio-x, odontologia que faz raio-x precisa ter essa parte aprovada e que é muito complexa, tá? Serviços de hemodiálise também, que são de alto risco, né, devem ser analisados por esse setor. E o setor de saúde do trabalhador, ele envolve a prevenção dos acidentes. O nosso município ele é muito forte na questão de agricultura e de construção civil. Então, nós temos muitas cooperativas que têm um grande risco, principalmente no trabalho em confinamento, silos. Então, os fiscais e os técnicos, eles fazem um trabalho de orientação, de prevenção, de vistorias nesses locais e solicitação de adequação.
A construção civil acontecem muitos acidentes, principalmente com quedas, e a gente recebe muitos documentos do Ministério Público do Trabalho. Então, a gente trabalha muito de perto com o Ministério Público do Trabalho no compartilhamento dessas informações e ações preventivas. Tá? Então, esse setor trabalha bastante na questão preventiva. Aqui um pouquinho, né, da produtividade do setor de 2021 para 2024, né, até 2024, foram analisados, então, pelo departamento 697 projetos básicos arquitetônicos, foram emitidas 6.857 licenças sanitárias para os estabelecimentos de médio e alto risco. Nesse período, tivemos 2.811 acidentes de trabalho e foram coletadas 3.281 amostras de água. Essas coletas de amostras de água, a gente tem um plano de amostragem que ele é aprovado sempre nos meses de novembro e dezembro de cada ano, e ele serve, né, ele deve ser executado no ano seguinte. Então, nós já aprovamos nessa semana o plano para 2025 do Conselho Municipal de Saúde e está em fase de encaminhamento para a Regional de Saúde. Algumas questões, então, dentro que ainda precisam, né, que estão em andamento, precisam de algumas conclusões dentro do setor de vigilância sanitária ambiental e saúde do trabalhador. Então, toda a parte de licenciamento, como o Bonaldo falou, a gente já vem num processo bem intenso de informatização, porém tem algumas questões que ainda precisam melhorar, inclusive dentro do próprio sistema do Estado, que ele tem algumas particularidades que ele não emite as licenças, por exemplo, de pessoas físicas. Essas ainda precisam ser feitas de forma manual e assinadas pelo diretor do departamento, diferente das licenças de pessoas jurídicas, onde a emissão acontece automaticamente com a assinatura da gestora municipal. Então, a gente vem discutindo com o CIEVISA nesse processo, né, de integração e desburocratização, apontando as fragilidades do sistema estadual para que a gente consiga melhorar ainda mais o nosso processo aqui na ponta para o licenciamento. Acontecem também rotineiramente as operações integradas de fiscalização urbana, as AIFOS. Elas são startadas sempre pela Polícia Civil ou Militar e nós participamos ativamente nas fiscalizações dos estabelecimentos. Normalmente acontecem no período noturno, nós tivemos uma somente no período diurno, e elas acontecem normalmente em bares, restaurantes, em locais que tenham grandes movimentações, grandes aglomerações de pessoas e que tenham um risco maior, tanto para as questões de violência quanto para as questões sanitárias. Então, essa é uma rotina do setor. Nós temos uma escala dos técnicos que participam dessas ações. Os eventos em massa, nós também melhoramos a normatização municipal. Existe uma resolução da CESA de 2017, que ela não era seguida pelo município, e a partir de 2022 nós lançamos então uma instrução normativa, que é a número 13 de 2022, definindo o que são eventos em massa e qual o processo que precisa tramitar dentro das secretarias, tanto a Secretaria da Vigilância Sanitária, Receita, para que esses eventos tenham segurança para a população. Então, tem as definições do que são, os riscos que cada evento pode configurar, e a partir disso, a empresa ela precisa entregar um plano, né, de segurança de cada evento. Nesse plano, se descreve todos os cuidados mínimos, inclusive se vai ter ambulância ou não, que tipo de ambulância quantos profissionais precisam, onde será o ponto de encontro em caso de alguma situação emergencial. Então, nós autorizamos ou não os eventos em massa no município a partir de 2022. Também por conta da comercialização de alimentos. Também por conta da comercialização. Que essa nós analisamos... é importante, né, essa informação. Por exemplo, foi criado esse protocolo, podemos dizer assim. Por exemplo, vai fazer um evento no centro de eventos lá. Dava intoxicação alimentar de alta gravidade. Nós não temos leitos hospitalares para internamento.
Então, por isso a exigência que foi estabelecida. Antes não se fazia isso. Não. Além de obrigatória comunicação nos pronto atendimentos. Então, Certo. cada evento, a empresa ela precisa comunicar os pronto atendimentos, o SAMU, do acontecimento, né, desse evento, para que os serviços saibam que está acontecendo um evento em massa e que pode ter algum problema Isso vale a nível maior. para festas gastronômicas, etc. também. Prefeito, isso inicia vamos lembrar, a gente tem historicamente o município, até mesmo o município vai fazer uma festa, solicitava a ambulância da saúde, né? Então, a partir acho que foi a partir das festas que os shows que a gente realiza na secretaria, a gente conversar sobre isso e iniciou-se uma licitação só para isso, né? E a partir daí a gente conversou muito com a Juliana como que fazia, porque de novo, a gente precisa dar segurança para o servidor. A gente não pode, muita gente só critica, mas a gente precisa dar uma segurança para o servidor para ele decidir. Ele não vai pôr a assinatura dele, como ninguém põe, em alguma coisa que não sabe como é que vai ser. E a partir disso a gente começou da onde vai sair essa normatização. Daí foi pego essa norma do Estado. Acho que a primeira vez foi no show do final de ano de 2020. No pós-pandemia, quando nós retornamos com as atividades de aglomeração de pessoas, já retomamos com a normatização da vigilância. Isso, que a gente conversou e daí a gente montou isso. E eu acho que os primeiros saíram pela secretaria. Depois o pessoal que ia fazer show até foi lá na secretaria para descobrir como é que fazia, porque nunca foi exigido isso. Então, e é uma segurança, seja para a população, seja para quem está organizando. Até porque, prefeito, o próprio transporte da secretaria, a disponibilização das ambulâncias, né, a normatização do transporte sanitário, ele é voltado para o transporte de pacientes, né, seja do hospital para casa, seja do município para realizar uma consulta fora do seu domicílio, como em Cascavel, Curitiba, no local onde for feito o tratamento fora do domicílio, ele não tem esse direcionamento de fazer atendimento de eventos, né? Perfeito. Então, tudo isso também era uma necessidade organizacional da Secretaria de termos normatizado e regulamentado para que quem fosse promover o evento tivesse o entendimento que era necessário ofertar também para aquelas pessoas a segurança do ponto de vista da saúde. Essa informação é importante porque é o seguinte, dentro do orçamento da saúde, ele o orçamento, o recurso sanitário, ele é direcionado para o atendimento à saúde do SUS e não para uma proteção que possa ser dada em um evento que é de outra secretaria ou privado. Isso, então, dizer, as secretarias que realizam eventos precisam ter o orçamento direcionado para isso. Para isso. Ok. Antigamente, lá nas antigas, até a própria secretaria disponibilizava profissionais para eventos privados, eventos... Isso, mas isso vem evoluindo ao longo do tempo, né? Nós vemos algumas recomendações. São importantes. Isso. Então, isso veio para dar mais segurança. Até porque tem as escalas dos profissionais, aí, horas extras, etc. E a gente também tem entendimento, prefeito, que essas empresas que prestam serviço, né? Esse serviço de ambulâncias, elas são melhor qualificadas, com profissionais, né, que têm um conhecimento específico para situações de emergência. Então, e nem todos os profissionais da Secretaria de Saúde talvez tenham esse conhecimento, porque trabalham em locais que não são os pronto-atendimentos e poderiam, né, participar dessas escalas. Então, melhorou muito a qualificação também dos serviços prestados. Com relação às vacinas extramuros, nós também precisamos instituir uma instrução normativa municipal, que é a 6 de 2023, porque hoje todos os serviços de vacina fora dos estabelecimentos da estrutura, né, liberada, licenciada, precisa ter um ok da vigilância também. Então, se eu vou realizar uma campanha de vacinação no shopping, por exemplo, eu preciso fazer um protocolo que vai tramitar na vigilância sanitária e na vigilância epidemiológica, normatizando isso, vendo se tem condições mínimas de segurança para aplicar essa vacina. Então, se a vacina está com a temperatura adequada, se tem um local para lavar as mãos, se o profissional está qualificado. Então, a gente precisa
avaliar tudo isso para dar o ok ou não para a realização dessa ação. Então, também a gente instituiu essa instrução normativa para nortear, tanto para os estabelecimentos públicos quanto os privados. Os privados seguem a mesma instrução normativa dos públicos. Essas instruções normativas serão anexadas no relatório. Elas estão anexadas. Todo e qualquer documento que nós citarmos aqui durante as reuniões de transição está anexado no relatório através de links. Tá. E além Então, de disponível todos. no site da prefeitura também. Então, Na íntegra. Informação importante. Como são muitos técnicos dentro do setor, nós tivemos que trabalhar na confecção de um manual de processo administrativo sanitário, que é um manual para que os técnicos não tenham tendência por A ou B, que eles sigam toda a mesma linha de raciocínio da legislação. Nós seguimos o Código Sanitário do Estado do Paraná, porém ele é de 2002, então de 2002 para hoje, muita coisa mudou, muita legislação mudou, os entendimentos das legislações mudaram, então nós estamos trabalhando nesse manual, que é um manual operacional de todo o processo de trabalho dos técnicos da vigilância, independente da categoria profissional. Então nós estamos em fase de finalização desse protocolo. Quem lê esse protocolo, o profissional novo que ingressar na vigilância, ele vai saber todos os processos que acontecem dentro da vigilância, incluindo prazos, sistemas, tramitações, tudo. Então a gente viu essa necessidade pela ampliação de profissionais e pela complexidade mesmo dos serviços, e para evitar que tenham divergências de entendimento entre os técnicos, né, de uma mesma situação. Então nós vamos padronizar também, estamos finalizando esse manual. Toda infração sanitária que é identificada e configurada dentro da vigilância se gera um auto de infração. Esse auto de infração ele vem para o diretor do departamento para análise e verificação se ele vai ser instituído um processo administrativo sanitário ou se tem alguma falha nesse auto de infração, algum vício nesse auto de infração que eu consiga indeferir ele. Então, é o diretor que toma a decisão de instaurar ou não o processo administrativo sanitário diante de uma infração sanitária, que é identificada pelos técnicos. A partir daí, começa uma tramitação, a partir da instauração desse processo, começa uma tramitação entre o contribuinte e o técnico de prestação de esclarecimentos e defesas administrativas que precisam ser anexadas. É como se fosse um processo mesmo, porque ele caminha por todos os trâmites, tá? O contribuinte tem o direito à defesa em primeira instância. Se ele discordar dessa defesa em primeira instância do diretor, ele pode solicitar ele entra com um recurso em segunda instância, que aí vai para o secretário municipal de saúde para decisão em segunda instância. Então, ele é um processo mesmo. E, ao final dele, o Código Sanitário do Estado, ele traz as possíveis penalidades, que variam desde uma advertência até uma multa, interdição do estabelecimento. Então, para cada infração sanitária, se prevê multas dentro do Código Sanitário e o diretor define o que se encaixa melhor diante daquela infração, depende da gravidade da infração. Tudo precisa ser baseado no Código Sanitário do Paraná. A gente não tem, não vai da cabeça de diretor, de técnico. Tudo está escrito, tudo está definido no Código Sanitário do Paraná. Então, esse processo é contínuo. Diariamente entra o processo, diariamente entra o auto de infração. O diretor, ele faz muito julgamento, né? Eu, atualmente, estou com 36 processos para julgar. É muito processo e ele é muito moroso o julgamento. Eu preciso analisar todas as defesas, ler todos os documentos. Tem processos que têm mais de 1000 páginas, depende da situação. Então, é um trabalho muito moroso, muito delicado e de grande responsabilidade do diretor. Por isso tem que ser técnico do setor. Exatamente. Isso aí. Aqui, então, é um pouquinho do que o Bonaldo comentou, né, do nosso processo de integração e desburocratização entre os setores fiscalizatórios. Aqui trouxe 2 imagens para a gente demonstrar esse processo. Foram inúmeras reuniões, né, Bonaldo? Nem sei quantas, né, desse processo, que já vem aí há quase 3 anos.
Nós estamos na fase agora de adequar o sistema estadual para conversar com os demais sistemas. Então, nós já fizemos 2 reuniões com a Secretaria de Estado, com a Vox, com os responsáveis por essa integração mesmo entre os sistemas. E nós estamos aguardando a adequação, o ajuste do CIEVISA para continuar esse processo que nós começamos há 3 anos atrás. Nós já avançamos muito, eu acho que a fase pior já foi, agora ajustes específicos de informática mesmo para que isso caminhe. Claro que a partir dessa mudança, né, total dos processos de trabalho desse setor, a gente vai precisar capacitar tanto os profissionais quanto os contribuintes para que tudo aconteça da melhor forma possível, porque toda mudança gera um transtorno inicial. Prefeito, essa participação que a gente fez toda nessa mudança de legislação, a gente mudou, toda essa discussão gerou uma mudança no Código Tributário, no Código de Zoneamento, no Código de Posturas. A gente regulamentou essa legislação estadual, a resolução, e houve uma classificação de risco, né? Então, por isso que a gente define a gente fala que a gente tem esses 777. Só que algumas coisas que a gente encontrou aqui em Toledo nessas discussões, que nem assim, essa discussão do CIEVISA, foi a partir de uma discussão aqui que a gente identificou um problema no CIEVISA. A gente já identificou um problema no site da Empresa Fácil, no programa que é da Vox. A último gargalo a gente achou uma discordância na legislação do bombeiro. Então a gente tem um protagonismo nessa discussão, porque a gente inclusive está mudando a legislação do Estado para que consiga adequar, não a nossa, mas que esses processos são poucas prefeituras, ou na verdade no caso, como a gente está fazendo, acho que nenhuma, que a ideia é que tenha uma automatização total, nenhum lugar tem. Então a gente está caminhando, a gente está um pouco na vanguarda e isso acaba tendo uma dificuldade maior, seja porque você tem que convencer técnico, quando você vai para o governo do estado você tem que, não é só a CESA, aí vem os terceirizados, vem um monte de gente e tem essa questão de TI, né, que precisa mexer no sistema. Mas a partir dessa integração a gente vai ter uma evolução muito grande aqui em Toledo. Muita coisa, prefeito, muitas atividades elas são dispensadas de licenciamento, então nem vai para a vigilância, ela já acontece automaticamente a liberação. Antes tinha que ir para vigilância, aí se o técnico, por exemplo, ele trabalha em 2 turnos, aí ela chegou ali no finalzinho do turno, não deu tempo do técnico ver, ela fica para o outro dia. Então, hoje já acontece automático, nem vai mais lá, porque não é de interesse sanitário, não precisa ir para lá, fica nos setores que precisam ficar. Ia para lá para eles dizerem que não era para ir. Isso, basicamente isso. Encurtou o caminho. Exato. Desburocratizando. Muito. Então, agora vou falar de um segundo setor, que é o setor de vigilância epidemiológica. Então, esse setor, ele também abrange muitas coisas, né? Toda a análise, a coleta, o processamento de todos os dados de saúde do município. Óbitos, natalidade, gestantes, quantas consultas de pré-natal foi feito, qual a doença que está provocando mais óbitos, ele avalia tudo, tá? E a partir dessa análise de todos esses dados, ele recomenda para o gestor algumas ações que precisam ser seguidas, e ele promove muitas ações preventivas. Então, esse setor ele trabalha muito com a prevenção. Tá? Tudo que é regido dentro desse setor, quem define é o Ministério da Saúde e o Estado do Paraná. O município só segue legislação. Ele tem pouca autonomia para as decisões. A gente decide algumas coisas em conjunto com a Regional de Saúde, porém a grande maioria precisa estar escrito em instruções normativas, em resoluções, em portarias. Ele é um setor extremamente burocrático no sentido de seguir o que está escrito. Tudo é direcionado, tudo é recomendado, toda a decisão que for tomada a partir da identificação de um problema, a gente tem um manual que a gente lê e a gente sabe para que caminho, em que caminho seguir. Tá?
Dentro desse setor, nós temos, então, 5 enfermeiros, 7 técnicos de enfermagem, um assistente administrativo, um motorista, um médico infectologista, um técnico de vigilância e um técnico em laboratório. O grande avanço que nós tivemos foi o aumento dos enfermeiros, dos técnicos e a incorporação ao quadro de profissionais do médico infectologista. Isso melhorou muito a qualificação de todos os processos lá dentro, principalmente o apoio técnico direto aos demais técnicos que trabalham no setor. Esse setor, como eu falei no início, ele é muito burocrático, ele trabalha com mais de 20 sistemas. Então, cada técnico cuida de um ou mais sistemas e que devem ser alimentados diariamente. E é a partir do lançamento desses dados nesses sistemas que a gente extrai os dados, extrai os relatórios, os gráficos, todo que a gente tem conhecimento de toda a situação epidemiológica do município. Então, são muitos sistemas. Pode ir passando, Gabriela. Só para ter uma ideia, a gente trouxe 13 slides só com os sistemas, não vou conseguir explicar todos, porque eles são muito complexos. Pode passar mais um, Gabriela. Então, esses sistemas eles devem ser alimentados diariamente e a Secretaria de Estado faz o monitoramento desses sistemas. Então, se a gente lança algum dado errado, a Secretaria já liga e fala, olha, esse dado precisa ser corrigido. Então, é ali que a gente tira todos analisa todo o município, questão de saúde e doença do município. E, inclusive, pode falar, prefeito, por favor. Na verdade, só para produzir informação aqui, essa alimentação de dados também, lá na frente, ela vai repercutir em vinda de recursos para o município. Sim, de certa forma, sim. Sim. Algumas questões, sim. Mas, de qualquer forma, prefeito, como a Juliana falou, o Departamento de Vigilância ele é um departamento de meio, na maior parte das vezes. Né? Em alguns momentos ele faz ações de fim, mas na maior parte das vezes ele faz um papel de departamento de meio. Né? Então, todas as discussões dos dados, isso é levado muito a sério na saúde. Porque as ações que a gente vai fazer na atenção primária, por exemplo, elas dependem necessariamente do que a vigilância está nos apontando. O Departamento de Vigilância ele tem um papel primordial em situar o gestor, inclusive, por exemplo, para onde que ele vai direcionar o orçamento. Porque é de acordo com o que a Juliana vai trazer da situação do processo de saúde e doença que a gente tem no município, que a gente vai entender para onde que a gente precisa direcionar o orçamento e para onde que a gente vai encaminhar as nossas ações. Cada campanha de multivacinação que a gente faz é dependente dos dados que a Juliana traz. Então, se a gente precisa olhar para o nosso pré-natal, para qualificar o pré-natal, é dependente daquilo que o setor de vigilância traz para nós, né? Inclusive, algo que é importante a gente salientar aqui é que Toledo hoje tem uma cadeira no grupo de trabalho de vigilância do Estado, né? Isso não é para todos os municípios, isso não é algo que até, não sei se a gente pode usar a palavra fácil, mas isso não é habitual de se conseguir, né? Então, dentro da nossa regional e da nossa macro, Toledo hoje tem uma cadeira dentro desse grupo de trabalho, né? A Juliana foi representante por 2 anos, depois passou a ser eu, porque houve a necessidade de ser gestor representando, e a gente tem uma contribuição muito importante no cenário estadual em relação a todas as ações de vigilância, inclusive por fazer parte desse grupo de trabalho que é bastante restrito do ponto de vista de Estado. Todos os documentos que o Estado vai lançar, ele discute nesse grupo de trabalho. Então, a gente tem... a gente conhece os documentos antes e tem a possibilidade de discutir, apontar, né, alterações dos documentos diante da nossa realidade local. Então, isso facilita muito. E essa cadeira, alguém tem que ser indicado pelo município. Isso, essa cadeira, ela não é necessariamente fixa de Toledo, é algo que nós conquistamos ao longo do tempo e da construção. Então, isso é pactuado dentro do CRESEMS e do COSEMS. Certo. Então, dentro do CRESEMS que nós temos hoje, Toledo ocupa a vice-presidência e pontuou, defendeu a necessidade de estar ocupando essa cadeira e foi entendido pelos 18 municípios que sim, que Toledo ocuparia. Né? Se isso será permanente ou não, depende muito de quem vai estar no CRESEMS e de como isso vai ser pactuado dentro do COSEMS. Não é necessariamente cativo de Toledo, isso é uma construção. Certo. Esse setor também, de vigilância epidemiológica, ele trabalha muito próximo com a regional de saúde. Então, os técnicos, eles compartilham informação diariamente. Sempre é convidado representantes do Departamento de Vigilância do município sede para as capacitações na Secretaria de Estado.
Então, a gente sempre compartilha o conhecimento com os técnicos da regional. Diferente dos outros 17 municípios que não têm essa particularidade. Toledo sempre vai às capacitações junto com os técnicos da regional por ser município sede. E por ser porte 3, né, Juliana? E por ser porte 3 também. 3. Posso passar? É esse aqui, então. Com relação ao gerenciamento das informações, então, todos esses sistemas que são alimentados, eles geram dados, tanto demográficos, ambientais e socioeconômicos, que são os dados que a gente usa para calcular, para fazer os cálculos de indicadores, por exemplo, quantos habitantes tem no município, quantas gestantes nós temos, quantas crianças, quantas mulheres em idade fértil, quantos nascidos vivos no ano. A gente quantifica grupos específicos para fazer cálculo de taxas, de indicadores e tudo mais. Então, é feito na vigilância. Os dados de morbidade são todas as notificações de agravos de doenças que acontecem no município. Então, eu tive uma suspeita de dengue, tem uma notificação. Leptospirose, leishmaniose, HIV, tudo se preenche documentos que são notificações e a partir daí a gente tem o histórico de doenças, né, no município que a gente pode observar e ver ele como um dado de alerta, porque se eu tenho muitos óbitos ou muitos adoecimentos por determinada doença, eu preciso desenvolver ações específicas. Então, os dados de morbidade, eles norteiam como um sistema de alerta para o município e para o gestor também, como a Gabriela falou, tomar as decisões. Os dados de mortalidade são fatos ocorridos, né? Diferente dos de morbidade, que é um alerta, que a gente tem uma suposição, que pode não se configurar como algo que vai acontecer de fato. Os dados de mortalidade são os óbitos e as doenças que mais matam. Nós temos sempre na apresentação das audiências públicas, nós trazemos quais os agravos, as doenças de maior letalidade dentro do município e que são avaliados a partir dos dados de mortalidade. O sistema Sentinela é um sistema de alerta para que a gente consiga identificar precocemente as doenças que estão circulando no nosso município. Então, hoje, nós temos que coletar 5 amostras por semana de pessoas com sintoma de gripe, né, de influenza, 5 pessoas com sintomas de arbovirose, que é dengue, zika e chikungunya, semanalmente no município. A nossa unidade Sentinela para gripe, né, para as influenças e para arboviroses é o PAN. Então, toda semana precisa coletar 5 amostras de dengue e de influenza no PAN para pesquisa, né, de vírus circulantes no nosso município. Então, nessas pesquisas foram identificados os vírus diferentes, né, umas influenzas diferentes, que o Estado veio para cá, o Ministério da Saúde veio para cá para fazer uma investigação, porque era um tipo que não existia na nossa região e nem no Paraná. E nós conseguimos identificar através do monitoramento dessas unidades sentinelas. Isso, prefeito, acontece muito porque aqui a gente tem muito característica suinocultura e empresas que trabalham com aves, né? Existe um problema nisso? Claro que não. É ao contrário. O momento que a gente identifica, faz a vigilância epidemiológica, porque nem todo vírus novo que vai surgir, ele vai ser necessariamente letal ou preocupante do ponto de vista epidemiológico. Mas é através disso que a gente consegue fazer a prevenção e o cuidado epidemiológico com essas pessoas, com esses pacientes. É bem bacana. É um trabalho muito bacana. Seguir junto. Nós temos a sentinela de coqueluche, né, que é na UPA, inclusive nós estamos com aumento de casos de coqueluche, né, nós temos 13 casos confirmados já de coqueluche. Então, todo paciente que chega na UPA com suspeita, se faz a coleta para pesquisa de coqueluche. E as doenças diarreicas também, que a unidade sentinela é na UPA e na unidade do Copagro, que avalia e monitora se tem um aumento ou não de diarreia no município, que nós tivemos um aumento no mês de agosto e setembro. Nós tivemos que fazer um inquérito epidemiológico, levantamento dos dados para desconfigurar que era transmissão por água por alimento, né, que era só uma circulação viral mesmo de vírus que provocava as diarreias. Então, aqui, um pouquinho dos dados da vigilância epidemiológica, da produtividade. Nesse período de 21 a 24 foram notificados mais de 36 mil agravos, então preenchidos fichas de notificação. Nasceram nesse período também 7.310 crianças, onde a gente faz todo o monitoramento desses nascimentos através da declaração de nascido vivo.
foram internados 28 mil pacientes e 3.837 pessoas foram a óbito nesse período. Todo óbito precisa ser analisado e avaliado. A causa do óbito. Se tiver uma causa indeterminada, precisa-se fazer um estudo desse óbito para definir uma causa pensando em vigilância epidemiológica. A gente não pode ter óbito sem causa definida. Então, a vigilância faz um trabalho, tem todo um processo para definição dessa causa de óbito. Tem um técnico junto com o médico infectologista que faz toda a análise desses óbitos diariamente na vigilância. O setor de vigilância é responsável por todo o gerenciamento dos imunobiológicos no município. Nós tivemos, no nosso processo de trabalho, na nossa evolução, uma queda muito importante nas coberturas vacinais, principalmente no período pandemia, pós-pandemia. Agora, estamos conseguindo retomar isso. O município de Toledo é diferente do estado, Gabriela, ele tem coberturas melhores, tá? Quando comparado com os outros municípios. Isso se deve ao trabalho da atenção primária em saúde de busca ativa e o nosso trabalho de divulgação da importância da vacinação. Gestor tem entendimento da necessidade de campanhas de vacina, então nós fizemos de 5 a 6, 7 campanhas no ano, nós chegamos a fazer, e cada campanha se vacina bastante e se aumenta essa cobertura, sempre média de 1.000 pessoas para cima. Então, hoje, a nossa cobertura vacinal no município de Toledo não está ruim. Nós temos uma divergência ainda, uma dificuldade no sistema de informação das vacinas, mas não é Toledo, é a nível de estado, de Brasil, onde se vacina e os dados não sobem para o Ministério da Saúde integralmente. Então, o estado está trabalhando muito fortemente nisso para que melhore. Um exemplo aqui é a BCG, que nós temos o programa que vacina ao nascimento. Então, a nossa cobertura é muito maior do que 100%, porque nós vacinamos as crianças dos outros municípios e no sistema do Ministério da Saúde a nossa cobertura está em 85%. A média de cobertura da vacinação no estado do Paraná gira em torno de 85% a 87%, e todas as nossas coberturas são acima de 90% via de regra, né? E isso que a Juliana falou é muito importante, porque nós sabemos que esses dados, os dados que a gente traz aqui e traz nas audiências, são sempre os dados que estão nos sistemas, porque a gente não tem como trazer outro dado, mas na verdade a gente tem conhecimento de que as coberturas aqui se aproximam muito de 100%, né? E as campanhas de vacina, como a Juliana já falou, elas são frequentes, e é importante a gente destacar também que aqui nós temos a adesão da população às campanhas. A população tem entendimento do calendário básico, da importância desse calendário, e onde não há um entendimento, a atenção primária entra com uma ação bastante incisiva do ponto de vista de fazer as buscas ativas. Se for preciso, a atenção primária busca em casa para vacinar. Então, isso é muito importante, e somos reconhecidos, inclusive, alguns dos reconhecimentos que a gente tem a nível de estado e de país é relacionado às coberturas vacinais. Então, algumas ações que precisam, que ainda não foram finalizadas, que precisam de algumas deliberações para continuar funcionando. Nós temos, no ano de 2023, foi instalado um gerador no setor de vigilância epidemiológica. Até então, o município ele não tinha gerador e várias vezes se perderam vacinas, porque falta energia, né, altera as temperaturas das vacinas, e falta energia. Então, em 2023 foi adquirido o gerador, ele está em funcionamento e agora está em fase de licitação de empresa para que faça, né, as manutenções preventivas e corretivas. Então, isso foi um avanço muito grande mesmo para o setor, porque deu segurança para os técnicos. Os enfermeiros, eles trabalham em regime de plantão. Como que é esse regime de plantão? Eles dividem um celular, uma vez por semana eles ficam, né, cada um fica uma semana por mês com esse celular, e eles trabalham 24 horas. Então, se acontece um acidente, por exemplo, com um animal peçonhento, uma cobra mordeu, veio de outro município e chegou no hospital. Quem tem que fornecer o soro é a vigilância no município 7. Então, o técnico sai da casa dele, pega o soro e leva para a instituição. Então, ele funciona 24 horas, 7 dias por semana, em esquema de plantão. Esses enfermeiros que ficam nesse sentido. Então, quando faltava energia, era muito complicado, porque eles precisavam encontrar um local, muitas vezes, para levar essas vacinas.
e ali fica todo o estoque municipal. Então, são conservadoras enormes, cheias de vacinas, soros, que a gente precisou, em um momento, até pedir auxílio para uma empresa privada de grande porte para conseguir comportar as nossas vacinas. Então, hoje, com o gerador, o plantão, né, dos enfermeiros ficou muito mais tranquilo, mais leve, porque, de fato, eles tinham uma preocupação muito grande. Esse é um dado importante, eu diria relevante, que é o cuidado que tem que ter pelo governo que vai assumir com relação a esses equipamentos. Sim. Manutenção preventiva, etc., porque lá está a questão que envolve o estoque. Todo o estoque de municipal. Uma vez perdido, vai interferir diretamente na cobertura vacinal e na disponibilidade das vacinas. A gente tem um contrato de manutenção preventiva. Está em licitação, Neto, o contrato, porque como ele estava em garantia, né, Perfeito. a gente tinha ele como garantia e agora está em finalização do processo licitatório para a contratação dessa empresa para manutenção preventiva e corretiva. A gente vai informar esse número do processo também de licitação. Sim. Tá? Você acha que faz parte daquela informação que foi pedida pela equipe de transição do Mário? Os contratos de serviço, sim. Os contratos, mas contratos. a gente, esse não tem o contrato ainda, Mas né? está em fase. Mas a gente vai informar, inclusive, o que está em fase, de... Isso. Importante. Isso, está tudo no relatório, perfeito. Ok. Nós temos um problema bem sério no município de Toledo e o estado do Paraná sobre a esporotricose. É uma doença que normalmente afeta os gatos, o cachorro em minoria, mas os gatos. Ele causa lesões muito sérias nos gatos e ele é um fungo. Então ele transmite muito facilmente através da mordedura, né, de um gato no outro, arranhadura. Ele transmite também para pessoas, né, esporotricose humana. Mas o nosso problema principal é a animal, porque a humana ela é controlada, as pessoas tomam adequadamente, né, as medicações, fazem o tratamento, e já o gato, ele é um animal difícil de tratar porque precisa ficar isolado, o tratamento é muito longo, é de 5 a 6 meses de tratamento, então esse gato precisa ficar isolado para fazer o tratamento e ter cura dessa doença. Então, atualmente nós estamos com mais de 20 animais suspeitos que o médico veterinário precisa fazer o bloqueio, né? Que é, a partir de um caso suspeito, fazer toda a análise ao redor desse caso suspeito, 150 metros de cada lado, para buscar identificar o outro animal suspeito. E aí começa um novo raio. E aí precisa fazer tudo isso para tratar e tentar interromper essa cadeia de transmissão. Então, nós recebemos recentemente um veterinário em substituição à veterinária que está afastada por problemas de saúde, e esse profissional está fazendo todo esse trabalho. Então, a gente precisou fazer uma definição de fluxo, né? Porque nós temos os animais que ficam soltos nas ruas, que são os animais de rua, que aí a gente precisou conversar muito com a Secretaria do Meio Ambiente para desenhar esse fluxo, do que é a responsabilidade do tutor, o que é a responsabilidade do município. Essa medicação para tratamento desses animais é fornecida pelo Estado. O gerenciamento acontece dentro do departamento do setor de vigilância sanitária. Então, esse é um problema que o município, infelizmente, está enfrentando, tá? E começou em 2023 e agora em 2024 está muito ruim, tá? A condição de animais... Esse é aquela... Tem que ter uma tomada de decisão do centro de zoonoses, né? Isso. Precisa definir, inclusive, se encaminha ou se define pela eutanásia do animal ou não. Então, essa definição acontece entre os veterinários do meio ambiente e da vigilância sanitária. Se não tem condição de tratamento, é um risco para a saúde pública se definir pela eutanásia. Certo, então, assim, é importante esse dado, né? É um fato relevante porque coloca em risco a saúde pública, né? Então, fica aí registrado para a equipe de transição. Nós temos municípios no Brasil que isso já é um problema muito sério, onde não nem se busca o tratamento, e sim a eutanásia. De tão grave que tá, porque são muitos animais, os animais, a característica é muitas feridas, muitas lesões, então precisa de um tratamento muito intenso e muito longo, e aí, como o município não consegue dar conta disso, né, os tutores,
se encaminha para a eutanásia. Juliana, eu só para informar, nós já estamos agora com 15 horas, né? Então, já passou uma hora. Você continue aí, meu. Isso. Então, sobre a questão a implantação de alguns comitês, alguns óbitos de algumas doenças específicas precisam de comitês de análise, então a gente também está instituindo implantando esses comitês a nível municipal. O SINAM, que é o Sistema de Notificação, hoje ele é feito no papel, com exceção da dengue, que nós informatizamos agora no meio do ano. Todas as outras fichas são no papel, então nós estamos trabalhando com um sistema de informação utilizado pela Secretaria de Saúde para informatizar, para que o médico, o profissional que atenda, o enfermeiro, já preencha automaticamente os dados principais e complemente a notificação para que ela chegue pelo sistema para a vigilância epidemiológica, tá? E não no papel como ela chega hoje. Então a gente já começou, já está em fase bem avançada de discussão com os representantes do sistema de informação. Nós também estamos definindo, né, já temos todos os fluxos construídos de um centro de referência para tuberculose e hanseníase. Nós temos uma enfermeira e um infectologista e um dermatologista que cuidam desses agravos, mas a gente precisa estruturar os fluxos de encaminhamento dos casos mais graves. Tá? Então, também nós estamos em fase de finalização desse centro de referência. Também precisamos informatizar toda a parte de solicitação, de controle dos imunos, solicitação de vacinas, de seringas, de todos os imunos envolvidos no processo de vacinação, que a gente precisa informatizar. O Estado disponibilizou há pouco tempo o sistema, então nós já iniciamos com uma unidade piloto, que é no César Parque, e estamos descentralizando para as outras unidades de saúde. Também iniciamos uma discussão já com um representante de uma empresa específica para monitorar as conservadoras de vacina, para que quando falte energia ou aconteça algum problema nas unidades da cidade no interior, emitam um alerta para o setor de vigilância para a gente interferir e não perder vacinas. E também trabalhamos muito e estamos monitorando todos os agravos relacionados a certificações que nós ganhamos, né, de eliminação de transmissão vertical de sífilis, congênita e HIV, e agora estamos no processo de certificação das doenças também de eliminação de hepatite e outras doenças que entram também nesse processo. Tem a certificação, mas ela tem que ser renovada. Ela tem que ser monitorada para renovar. Isso. Aí vai entrar nos próximos anos Chagas e HTLV. Então, esse quadro é um quadro que é relevante pelas informações que estamos fornecendo no sentido de ações importantes que estão em andamento e que sofrerão a decisão do gestor futuro. Tá? Exato. Então, atente-se para isso também. Vamos então para o último setor, que é o setor de combate a endemias. Esse setor, ele analisa toda a parte de doenças de transmissão endêmica, incluindo dengue, zika, chikungunya, maiaro, oropouche, uma série de doenças endêmicas que estão acontecendo no nosso município. Além de fazer orientação direta à população no sentido de prevenção dessas doenças. Então, a gente trabalha muito com a prevenção, é um setor grande parte preventivo. Dentro desse setor, então, nós temos 109 agentes de combate a endemias, sendo que 2 deles eles desenvolvem a função de supervisor geral e 7 são supervisores de área. Essas definições de supervisor geral e supervisor de área, eles são definidos no Programa Nacional de Controle da Dengue e são obrigatórios, tá? Nós temos ainda um assistente administrativo e 3 motoristas. Lá tem um cargo de CC, que é a coordenação. Isso, nós temos um cargo de coordenação do setor também. Só para entender um pouquinho da série histórica do número de ACEs. Então, em setembro... Juliana, só para complementar. Hoje, esse cargo não está ocupado. Isso, perfeito. Em setembro de 21, então, nós tínhamos no setor 82 agentes de combate a endemias. Setembro de 2022, 65. O que aconteceu nesse período? Acabou o contrato do PSS.
então ficou um período sem contratação, até os trâmites, né, acontecer os trâmites normais do setor de recursos humanos. Então, por esse problema, porque para nós é um problema, se nós não temos mão de obra para orientar a população, para trabalhar a prevenção, identificar e eliminar focos, isso é um problema. Claro. Então, nós trouxemos, né, para o gestor essa dificuldade, que os contratos encerram, acontece muita rotatividade entre os agentes e a gente não consegue manter um padrão de qualidade, né, dentro do setor. Então, em setembro de 2023, findando o contrato dos PSS, foram contratados 33 novos agentes por concurso público. Então, hoje, no setor de combate a endemias, nós só temos agentes concursados. Nós não temos mais contratados através de processo seletivo simplificado. E é importante que a gente destaque, prefeito, que assim, o município ele recebe um financiamento, uma espécie de cofinanciamento, na verdade, para ACS e ACEs, que é um recurso que se recebe do Ministério da Saúde, né? E que, relacionado aos ACEs, esse recurso ele cobria 64 dos nossos ACEs. E saiu uma portaria recentemente do Ministério da Saúde ampliando esse financiamento para 84. Então, ainda é muito aquém do que nós precisamos do ponto de vista de número de imóveis e população que a gente tem. Então, apesar do Ministério da Saúde ter ampliado o cofinanciamento, que a gente chama de cofinanciamento porque ele não é um financiamento completo, faz cerca de 2 meses, mais ou menos, nós já emitimos um ofício para o Ministério da Saúde solicitando que olhe para a nossa realidade e entenda que aqui, pelo número de imóveis e número de habitantes, a gente precisa do financiamento completo para o 109. E esses 109 são suficientes ou teria que ampliar? Porque isso é um dado importante para a transição. No momento é o suficiente. A gente tem um cálculo que a gente faz pela quantidade de imóveis. A gente tá... Isso, imóveis cadastrados, né? Então, o cálculo é realizado por imóveis e a gente está dentro do... No setor dos ACEs, nós conseguimos atingir a totalidade dos ACS, apesar de a gente ter uma ampliação de 75% no quantitativo de ACS, ainda se precisa de uma contratação de mais cerca de 70 ACS para completar o quadro. Perfeito. Aqui, então, um pouquinho da produtividade. O problema do setor, e é um problema não só de Toledo, mas de vários municípios, a dificuldade em entrar os imóveis. Nós temos muitos imóveis fechados. Nós temos várias possibilidades de agendamento, os agentes trabalham fora do horário comercial, no sábado, para vistoriar os imóveis quando a população liga e agenda visita, mas ainda é um problema muito sério e que a gente tenta várias alternativas para reduzir esse número de imóveis fechados. Claro que esse número é o geral, a gente conseguiu resgatar muitos desses imóveis através de uma segunda ou terceira visita, mas é um problema que a gente enfrenta dentro do setor. Foram realizadas, então, de 21 a agosto de 24, 642 mil vistorias nos imóveis. A cada 2 meses, os agentes precisam passar nos imóveis. Então, isso é dinâmico, é frequente. Nós recebemos muitas ouvidorias no setor, principalmente de problemas de acúmulo de água mesmo, e a gente consegue atender 100%, consegue um bom êxito, trabalhando com a população, apontando as fragilidades dos estabelecimentos ou dos domicílios, e eles corrigem e eliminam os focos. E foram vistoriados mais de 10.040 pontos estratégicos, que são locais de maior risco, que são as grandes indústrias, ferros velhos, locais que podem ter um grande acúmulo de água e favorecer a proliferação do mosquito. Dia 28 de julho de 24, nós iniciamos um novo ano epidemiológico. O ano epidemiológico para dengue não é o ano cronológico. Então, ele vai de julho a agosto de cada ano. Então, agora, dia 28 de julho, nós iniciamos o novo ano epidemiológico. Então, esses são os dados do novo ano epidemiológico atualizado hoje. Nós estamos com 14 casos positivos de dengue até o momento e nenhum óbito. Além da dengue, o setor de combate a endemias, ele trabalha muito com a captura e a orientação para a população dos escorpiões. O município de Toledo vem aumentando o número de animais capturados. Não era um problema do município. A partir de 2021, nós começamos a identificar o surgimento, o aparecimento de escorpiões de uma espécie específica, que é o Titus serralatus, que é o escorpião amarelo, e ele
bem perigoso, né? Ele tem uma grande toxicidade e se picar criança e idoso, o risco de algo mais sério é bem alto. Então a gente trabalha muito nisso. Todo animal encontrado, a população já liga no setor, os agentes vão até lá, fazem a captura e fazem um raio, uma procura, um raio de 150 metros ao redor dessa casa, desse imóvel, e essas capturas normalmente são à noite. Trouxe uma imagem a gente usa a luz negra porque ele brilha no escuro, então por isso que é mais fácil de encontrá-lo à noite. Então, as equipes vão no período da noite para fazer a captura. Vão durante o dia também, mas é à noite que é mais fácil de encontrá-los, tá? Então, esse é um problema que vem se instaurando no decorrer dos anos no município, que não era um problema. Os primeiros exemplares foram trazidos de outros municípios através de carga, de transporte de carga, né, de caminhões. Isso. Certo. Pneus, entulhos, algumas tijolos, e aí a gente começou a identificar mais, e tem municípios aqui vizinhos que estão numa situação muito ruim, muito pior do que a nossa, e a gente está trabalhando muito para que isso não seja um problema maior. Então o setor trabalha muito na prevenção dos escorpiões. Ainda tratando, né, um pouquinho dessa questão que a gente gosta muito de informatizar, de facilitar os processos de trabalho, foi desenvolvido pela DRZ um aplicativo que é o Endemias na Cidade, para que os ACs eles registrem todo o processo de trabalho deles, toda a produtividade deles do dia nesse aplicativo. Então, basicamente, eles não vão mais trabalhar com papel na rua, eles vão trabalhar só com esse aplicativo. Ele está pronto em fase de homologação. Nós estamos fazendo vários testes para identificar as fragilidades do aplicativo para que a gente possa usar por todos os agentes no setor. Então, ele foi muito bem construído, ele consegue oferecer vários dados, mapa de calor, onde estão os dados. A gente conseguiu monitorar, por exemplo, os produtores de abelha sem ferrão, porque a gente precisa ter um cuidado para passar o inseticida para não matar as abelhas. Então, a gente consegue avisá-los com antecedência, a gente tem um canal de comunicação direto com eles, que é um grupo de WhatsApp, e esse aplicativo ele facilita para o responsável pela aplicação da inseticida diminuir a vazão da bomba, baixar o canhão para proteger ainda mais essas abelhas. Então, esse é um aplicativo que está avançando muito. Esse está em fase de homologação, depois teria que fazer uma licitação Isso, é necessário, a partir da homologação, é necessário que se licite os smartphones. Nós recebemos um recurso do Estado para aquisição de tablets. Então, nós vamos comprar os tablets, já está em fase de licitação, mas o smartphone ele é melhor recomendado porque ele funciona com o uso de internet em tempo real. Então, os dados acontecem, né, em tempo real. Mas a gente também pensou como um plano B, e já está em processo de licitação, o uso dos tablets. Esse aplicativo pode ser trabalhado offline também, mas o ideal é que seja trabalhado com no celular. As pessoas têm mais acessibilidade, mais traquejo, vamos dizer assim. Exato, facilita muito, mais fácil, né? Tem mais para carregar, né? O trabalho do ACE é muito na rua, caminhando, enfim, ele é mais prático, né? Ele foi muito bem aceito, né? Esse aplicativo foi muito bem aceito pelos trabalhadores lá, porque é muito papel no setor. Aqui também, em 2022, em março de 2022, foi inaugurada a unidade de armazenamento dos inseticidas, que a gente precisava de um local específico, né, seguro, para os profissionais também, para manipulação desses inseticidas. Então, ele fica lá junto ao aterro sanitário. Nós temos 4 profissionais que fazem essa aplicação dos inseticidas, que são profissionais capacitados, precisa ter uma série de cuidados, o uso de EPIs para fazer esse bloqueio mecânico e químico. Quer dizer, cada caso suspeito eu preciso passar inseticida e passar nas casas para eliminar os focos. Então, a cada notificação que chega no setor é feito esse trabalho. Esse trabalho começa às 5h30 da manhã. Tem que ser. O ideal é que não tenha vento e que não tenha muita umidade. Então, 5h30 eles vão lá para a unidade, fazem o preparo, né? O preparo deles, inclusive com a paramentação, e eles vão para os bairros.
todo bloqueio que é feito, a gente avisa no grupo de WhatsApp os produtores de abelha sem ferrão para que eles guardem as abelhas no dia anterior. Então, se eu vou aplicar inseticida amanhã lá no Panceira, hoje, até 2 horas da tarde de hoje, eu tenho que colocar o mapa de onde eu vou aplicar e o horário certo que eu vou aplicar para eles guardarem as abelhas e não ter perda das abelhas sem ferrão. Então, é um trabalho de vários setores envolvidos ali. Importante informação. Com relação ao Comitê Municipal Intersetorial de Combate à Dengue, Chikungunya e Zika vírus, ele foi instituído em junho de 2022 e a atualização do regimento aconteceu agora em maio de 24. Esse comitê, ele é previsto em legislação, ele precisa acontecer, mas ele não existia no município. Então, nós instituímos ele e as reuniões são bimestrais, se os casos estiverem controlados. Se a gente verificar um aumento de casos ou surtos ou situação de epidemias, essas reuniões acontecem mensalmente. Sempre quem é o presidente ou direciona esse comitê é o secretário municipal de saúde, com o apoio dos técnicos do setor. Nós temos também o levantamento rápido de índice de infestação, o LIRA, que a gente chama. Ele é realizado 4 vezes ao ano. Para o ano de 2025, a regional precisa que ele aconteça 6 vezes no ano, porque Toledo é um dos poucos municípios de grande porte que realizam 4 vezes, a gente precisa realizar 6 vezes, porém, diante da quantidade de imóveis aqui, o Estado aceitava 4. Agora, para 2025, ele sugere que sejam mais 2 liras, então a gente já colocou no plano de ação para o próximo ano, para que se executem 2 liras a mais, que é o levantamento de infestação, de Aedes aegypti dentro do município de Toledo. Então, aqui registra-se a importância e a atenção que a cada 2 meses... A cada 2 meses nós precisamos fazer o levantamento do LIRA. Com relação ao agente mirim, nós também temos foi uma legislação instituída em 2022. Ela instituiu o programa Agente Mirim no município de Toledo. O objetivo é que a gente trabalhe juntamente com a Secretaria de Educação para orientar essas crianças, para as crianças entenderem a importância da prevenção. E esse programa foi excepcional. Ele deu um resultado muito importante. Inclusive agora no mês de novembro nós começamos a trabalhar muito intensamente o fechamento desse programa. E todas as escolas precisam desenvolver alguma atividade relacionada a endemias. O fechamento não é que vai terminar. Não, o fechamento do ano do programa. É a conclusão. A conclusão do anual. Isso. Então, todas as escolas vão desenvolver atividades no mês de novembro para os demais, porque o programa, ele define que a escola pode ser, esse programa pode ser trabalhado em todas as séries, porém o município definiu os 4º anos, e tem muitas turmas de 4º ano, então os 4º anos preparam uma série de atividades para as demais turmas. Então agora no mês de novembro, eles mostram todo o trabalho do ano para as demais turmas e conscientizam também os demais coleguinhas da importância da prevenção. E esse programa, inclusive, está sendo realizado nas escolas privadas, prefeito. Muitas escolas privadas do município aderiram ao programa, nós iniciamos esse trabalho ano passado, né, Juliana? E é bacana ver porque as crianças adoram também. Tem todo um material didático específico e o coletinho, e a gente tem a contribuição de algumas empresas do setor privado que também colaboram com alguns blocos de anotação muito semelhante ao que o próprio agente tem, que o próprio agente de endemias tem. Então as crianças realmente se sentem incluídas em todo o processo dos ACEs, né? Os próprios ACEs, inclusive, capacitam essas crianças. E a gente entende que esse é um programa visionário porque, comparado, por exemplo, à questão da separação do lixo, né, prefeito? Hoje a gente sabe que precisa mais conscientização da população em relação à dengue. Assim como quando nós éramos crianças precisava em relação à separação do lixo. Hoje a gente faz isso de maneira muito automática em casa, a maioria das pessoas, né? O que parece até que dói a consciência se a gente coloca um plástico ou um vidro no lixo comum. E a ideia desse programa é justamente que essas crianças elas cresçam com isso instituído, da necessidade de ter o cuidado em relação aos focos de dengue, a possibilidade dos locais onde vai acumular água, para que façam isso de forma automática e ensinem os seus filhos, né? Então é algo que a gente colhe os frutos a curto, médio e longo prazo. Importante.
Durante a realização dos ecopontos, que a gente realizou, né, ao longo dos anos, que são momentos específicos em determinados bairros que que a gente orienta a população sobre a importância da destinação correta para os resíduos, né, para os volumosos que estão dentro das residências. Nós identificamos uma série de problemas com relação aos acumuladores, que são pessoas que têm uma patologia. Uma patologia de saúde uma patologia mental. de saúde mental que permite que aconteça isso, né? Então, hoje nós trabalhamos com famílias, nós monitoramos essas famílias, nós auxiliamos na limpeza dessas residências e monitoramos mensalmente, semanalmente, né? Depende da situação, essas famílias. Inclusive, discutindo os casos com a saúde mental, com a unidade de saúde, porque essas pessoas precisam de tratamento. Não adianta a gente ir lá limpar e não dar o tratamento, né? Então, é um problema que foi identificado durante os ecopontos, porque a gente viu, quando acontece os ecopontos, as pessoas colocam na frente da casa o lixo que não usa mais. E essas pessoas não colocavam, e os agentes falavam, não, mas essa pessoa acumula muita coisa, por que não coloca ela na frente? Então, nós começamos a entrar nessas residências e entender que isso é uma patologia. Inclusive, nós escrevemos um trabalho, né? Ele foi aceito, Selecionado no Congresso do COSEMS. Sobre isso, porque é um trabalho muito importante para os municípios maiores que possuem essas características. Então, aqui, hoje de manhã, quando a gente fazia, né, olhava os slides, eles me perguntaram, não, mas isso aqui não está usando essa geladeira. Eu falei, não, é uma geladeira da família, né? Essa geladeira está sendo utilizada. Então, são casos que a gente mal consegue entrar, muitos ratos, aranhas, muitos animais, e as pessoas moram ali e vê aquilo como algo normal. Então, a gente tem um trabalho muito importante e com grande êxito com relação aos acumuladores. Certo. Os processos administrativos. Então, o setor ele segue a Lei R número 165 de 2009. Então, quando identificado focos com larvas de mosquitos, se notifica as residências, os estabelecimentos, e se esse local for notificado pela segunda vez dentro do período de 2 anos, se emite uma multa, que ela é configurada de acordo com o número de focos, a localização dos focos, e nessa lei ela prevê tudo isso e quem define a aplicação ou não da multa é o diretor do Departamento de Vigilância e Saúde, e o contribuinte ele tem direito a apresentar defesas, como qualquer rito de processos infracionais também. Certo. E aqui o nosso plano municipal de enfrentamento para dengue, zika e chikungunya de 2024 e 2025. Nós passaremos ele para apreciação e aprovação no Conselho Municipal de Saúde no próximo mês de novembro, que ele precisa ser aprovado no Conselho e encaminhado para a regional. Esse plano ele resume tudo que a gente pretende, né, que a nova gestão pretende, o setor, todos os departamentos envolvidos se pretende fazer para evitar com que enfrentamos problema com relação a essas arboviroses. Essa é uma proposta, Isso. né? É uma proposta de algo para o enfrentamento de uma epidemia de dengue que está desenhada, que na verdade já iniciou na maior parte dos territórios do estado, né? Então, isso é algo que é de nossa responsabilidade elaborar e é de responsabilidade de quem vem avaliar o que foi elaborado e entender se vai manter dessa forma ou se vai modificar, porque não vai caber a quem estiver aqui, né? A gente sabe que muito provavelmente deve-se aumentar o número de casos a partir desse mês vigente, entre esse mês e dezembro, mas que o pico deve acontecer a partir de janeiro até março, abril no máximo. Então, esse é um dos documentos, prefeito, que é muito importante que a gente saliente, que a nova gestão avalie já de pronto, porque é algo que está acontecendo, é algo que vai continuar acontecendo de dezembro para janeiro. Perfeito. Então, essa informação já vai estar disponível nos anexos, e é importante que a equipe de transição do prefeito Mário olhe isso com carinho para já não assumir
ou aplicar ou construir um novo plano. Muitas, como a gente tem um prazo para aprová-lo, né, no conselho, encaminhar para a regional, nós Sim. temos que fazer isso agora. Sim. Algumas ações nós Isso aqui já vamos... passou pelo conselho? Passa agora no mês de novembro. Então está em apreciação. Isso. Seria importante que a equipe de transição, inclusive, se manifestasse a respeito. Sim, isso. A partir então, quando aprovar, a gente tem algumas ações que já de imediato a gente vai conseguir fazer, né? Porque são ações que a gente pode fazer dentro desse ano, porém tem algumas que só a partir do ano que vem. E também nós estamos agora, inclusive está chegando material, ontem nós recebemos ferros, a parte ali de estrutura, da ampliação do número de banheiros, almoxarifado e abertura de janelas do setor de combate a endemias. Então agora está chegando material para começar as obras. Então o setor ele só tem, né, só consta 2 banheiros para 109 pessoas. Na J. Isso, Murata. ali na JJ, no barracão do setor de endemias. Então a gente acredita que já nas próximas semanas a obra já comece. E aí a gente precisa ver, né, a gente não tem noção de tempo, né, dessa obra, mas que talvez não finalize até dezembro, né? Então vai ter a continuidade dessa questão da obra lá. Basicamente é isso, tá? É um setor, como eu falei, é muito abrangente, muito extenso, muito complexo. Ficaria muito tempo falando dele, mas basicamente é isso. Ok, então encerramos a apresentação das informações da Vigilância de Saúde. Eu vou fazer uma propositura aqui. Aqui é 15h30, Precisamos se definir, iniciar prefeito. a atenção especializada, não se conclui hoje. Não. Então, a gente vai ter que encerrar essa apresentação de hoje e retomar na segunda-feira à tarde. Eu entendo, prefeito, que pelo que a gente ainda tem para apresentar, nós ainda temos o setor de atenção especializada, o setor de assistência farmacêutica, o setor da urgência e emergência, temos a parte financeira e da direção geral da secretaria. Acho que seria importante já colocar em pauta mais um momento para a semana que vem. Tá. Então vamos deliberar na segunda-feira, Pode ser. porque a gente vai ver o que resta e se tiver que ser mais 2 ou 3, para a informação ser muito bem detalhada, porque a política é importante. Isso. Até porque, prefeito, saúde, né? A gente tem dentro da atenção especializada todas as questões de encaminhamentos de tratamentos para fora do domicílio, vem com a atenção especializada não só a Central de Especialidades, mas o Ciscopar, o consórcio, os TFDs. Com a urgência vem o mini hospital, a UPA e o EMAD e a CME. Sim. E dentro da direção, aí a parte financeira, obviamente, que ela é bastante complexa, porque a gente precisa elucidar tudo a respeito do fundo, e com a direção geral vem o hospital regional. Então, ainda tem muita informação para ser repassada. Vai termos 3 momentos, com certeza. Acho que sim. A gente delibera, então, na segunda. Ok. Pode ser assim? Pode. Ok. Mais algum complemento, Juliana? Não. É isso? Alguma possibilidade de usar a parte da manhã na segunda ainda? Não, porque nós temos a reunião dos secretários, né? E eu acho que... Como é que tá? Apertado, né? Tá. Então, mas à tarde tem para terça, né? Que nós teríamos ainda, só para a gente ajustar aqui, na segunda-feira, será dia 4, ok? Que já está agendado. Segunda Então, já tem de manhã, né? terça, desculpa, Ronaldo, Segunda já foi marcada uma de manhã, né? Ou não? Não, segunda tem com a equipe de transição? Deixa eu ver. Não, acho que não. Eu mandei um e-mail. Não, só tarde. Tarde, né? Tá. Como é que estamos para segunda-feira? 10 ao meio-dia? Tá livre. Pode ser? O que vocês acham? Reunião a reunião dos vereadores, às 10 horas. Assim. Aí depende ter uma tratativa com a Câmara, né? Para mim, Então, vamos pode fazer ser na também. segunda à tarde, daí a gente libera na segunda os Ok. demais dias para ajustar a apresentação. Ok?
Então, Ronaldo, além do que te pronunciou, mais alguma questão? Não. Ok. Os integrantes tudo certo? Secretária? Não, para mim tudo certo. Então, é só para finalizar, então, esse momento importante, essa última parte aqui, sobre a questão do estudo que foi realizado e que será apreciado pelo Conselho de Saúde para o enfrentamento às questões que envolvem a dengue, né? A questão de endemias aí. É fundamental essa atenção da questão do prefeito eleito Mário Costenaro. Inclusive, prefeito, se a equipe entender que é necessário discussão desse plano antes, até mesmo de passar pelo conselho, nós estamos à disposição, prefeito. Tá colocado aqui à disposição. Aí, dentro daquela condição que a gente discutiu, usar esse espaço para debater. Isso mesmo. Uma Podemos reunião. agendar um momento Isso, aqui. Aí fica a cargo da equipe de transição do prefeito eleito Mário Costenaro. Ok? Então encerramos hoje, 1º de novembro, sexta-feira de 2004, né? 2024. De 2024, desculpe, às 15h32. Um abraço a todos, muito obrigado.